A origem desse prato é tão diversa quanto os ingredientes que ele leva. Sinceramente, os historiadores e chefes falam de versões diversas sobre a criação histórica dele. E um dos mais respeitados nomes da história da cultura brasileira tem uma teoria baseada apenas no nome, o que muitos chefes franceses já tentavam teorizar para conseguir a primazia de um prato, como falamos no episódio sobre maionese. E para deixar mais confusa essa história, existem duas versões ditas oficiais desse prato no Brasil, uma que rivaliza com a outra. Hoje, teremos, para brilhantar mais o programa, a participação da nossa Nath Trivelloni e de Leonel Leal, do podcast Suco de Umbives, um podcast sobre baianidades no seu feed. Assinem e ouçam que é bem legal, tem no Spotify e tudo mais. O Leonel também ajudou bastante nessa pauta, assim que valeu, Leonel. Então, misturando esses vários ingredientes, temos episódios sobre moqueca. É hora de cozinhar. Vamos lá? Tá ouvindo esse barulho? Refogado. A palavra moqueca provém do idioma quimbundo, ou nimbundo, ou mambundo, um ramo da língua banto, que é falado principalmente no noroeste da Angola, sendo uma das línguas oficiais do país, além do português, e que empresta à nossa língua portuguesa do Brasil vários termos como moleque, que significa menino, cafuné, que significa em quimbando torcedura, bunda, que vem de imbunda, é o nome do povo também, muamba, que é carga, fubá, que é óbvio, farinha de milho, xingar, que vem de cuxinga, injuriar, quitanda, que significa feira, entre muitas outras palavras. Faltou dar o significado de moqueca em quimbundo, que é caldeirada de peixe. E aqui já começa um problema linguístico e de raiz, já que os índios faziam um prato à base de peixe chamado poqueca. Porém, a semelhança reside só no ingrediente e no nome. A poqueca é um processo de assar o peixe embrulhado em folhas de bananeira, mas os indígenas também colaboraram para a feitura da moqueca como a conhecemos. Pelo que parece, a moqueca é a mistura de costumes dos angolanos, dos indígenas e dos portugueses, e tal mistura foi engendrada na Bahia. O que me deixou bem confuso na minha pesquisa foi que a maior parte dos sites falam que Câmara Cascudo, um dos exploradores da nossa culinária, diz no livro A Antologia da Alimentação no Brasil que a moqueca é uma criação indígena por si só, pelo termo poqueca. Porém, nas minhas buscas desse livro só tem o termo escabeche sendo creditado aos pratos tradicionais do norte da Amazônia, que raramente eles chamariam de moqueca nessa época que ele foi escrito o livro. E muito pelo contrário do que vi nos sites, o autor cita muitas vezes a raiz baiana da moqueca, como por exemplo, a nossa cozinha baiana, especialmente, não tem no mundo rival para o preparo do peixe. Não é só o seu vatapá que impõe a atenção universal, é com razão que os baianos se orgulham de sua moqueca de peixe, do seu angu de quitandeira, do seu caruru, do seu efó e do seu mocotó. Uma outra citação que mostra toda essa influência a seguir. A primeira linha da chamada cozinha afro-brasileira é representada principalmente pelo abará, acarajé, xinxim, efó, caruru, vatapá e moqueca. Também são os que mais têm sofrido influências estranhas, de maneira a perder muito de suas características originais, para se transformar de prato africano em legítimo prato baiano. Bom, segundo o próprio Cascudo, uma moqueca leva cebola, tomate, pimentão, alho, coentro, salsa, limão e leite de coco. E diz também que nem toda moqueca leva o azeite de dendê. Segundo ele, uma boa moqueca leva leite de coco ao invés de água, peixe graúdo ou miúdo, aipim ou um outro tubérculo, e no caso de se levar carne, ao invés de peixe, se tira o leite de coco e se adiciona alguns camarões secos. O importante é render um caldo grosso e a superfície recoberta uniformemente pelo azeite de dendê. Hoje em dia, a origem da moqueca é disputada entre Bahia e Espírito Santo, já que a moqueca capixaba é diferente da baiana. Mas, com toda a história já contada aqui, em alguns relatos, me parece que a da Bahia detém a primazia da receita. Mas isso tampouco importa, não. A diferença forte da moqueca capixaba é que ela não leva pimentão e leva urucum, ao invés de levar azeite de dendê para dar cor e aroma. E o que substitui o azeite de dendê é o que os baianos chamam de azeite doce, que nada mais é do que azeite de oliva, resgatando as tradições portuguesas provavelmente. Ela também pode levar pirão de farinha de mandioca, outra influência indígena. Parece que a baiana também leva, né? Essas diferenças se vêem porque no Espírito Santo não havia tanta influência africana, porque esse estado não recebeu tantos escravos em comparação à Bahia, por exemplo. E os que iam para o Espírito Santo eram geralmente do eixo Angola, Benguela e Cabinda, onde as pessoas já tinham hábitos alimentares semelhantes aos dos portugueses, onde já existia uma convivência, entre muitas aspas, desde o século XV. Agora, a técnica de fazer a moqueca capixaba numa panela de barro é uma tradição indígena do ramo tupi-guarani. A baiana também é geralmente feita numa panelinha de barro. Pelo que se sabe, essa tradição foi apropriada pelos afrodescendentes que vieram ocupar as margens dos mangues, local historicamente ligado à produção de panelas de barro pelos índios. Num resumo rápido, suína peixada portuguesa, que é um cozidão de peixe,
depois ingredientes de raiz e influência africana como pimentão e azeite de dendê, e o leite de coco, que é algo muito baiano, e o pirão dos índios, e se faz numa panela de barro de influência indígena, que ajuda a preservar seus sabores e aromas. Bom, escutemos o Lionel, vamos ver o que ele tem para falar sobre a moqueca na literatura. Fala, Lionel. Tá ouvindo essa zoada? Apimentado. Salve, Caio, aqui fala Lionel do podcast Suco de Umbives. Eu tô aqui pra falar um pouquinho sobre a moqueca. Mas a moqueca de verdade, né? Não a moqueca capixaba, que é basicamente a moqueca baiana, mas sem leite de coco, sem dendê e sem alegria. Gente, deixa eu fazer logo um parêntese aqui. Se você ficou ofendido com isso, pelo amor de Deus, não vai xingar o pobre do Caio, não. Vai me xingar diretamente, que eu tô sempre lá no Twitter, tá? Corta o intermediário. Porque, enfim, é muito mais que um prato. A moqueca, ela é um símbolo da comida baiana, né? A gente tem moqueca de peixe, de camarão, de siri, de arraia. Se o sujeito é vegano, tem moqueca de cajives, tem moqueca de banana da terra. Se a grana apertou, tem moqueca até de ovo. A moqueca pra gente não é só um prato, ela é quase uma religião. O baiano gosta tanto de dendê que ele põe na moqueca e põe no acompanhamento da moqueca também. Vai dendê no vatapá, vai dendê no pirão, tem dendê até na farofa. A moqueca, ela não é só um prato, né? Ela é tão importante que ela chega a ser quase um personagem no livro de Jorge Amado. A moqueca foi a última refeição de Quincas Berro d'Água antes dele morrer e morrer. Mesmo cansada de guerra, Teresa Batista aprende a fazer moqueca de sururu com a velha Olina e come moqueca de peixe de Jonário Gereba. Além de beber demais, Vadinho, que é o primeiro dos dois maridos de Dona Flor, ele era chegado no moqueca de siri. E quando Tieta volta para Santana do Agreste, Dona Laura recebe ela com o quê? Com uma bela moqueca de peixe. A moqueca, Caio, moqueca não é só um prato. A moqueca é um estilo de vida. Bom, acabamos de escutar o relato do Lionel e vocês já sabem, né? Qualquer problema, principalmente os capixabas, qualquer problema vai reclamar com ele. @Lionel_Leal lá no Twitter, ok? E se você quiser escutar mais baianidades que o Lionel Leal tem pra contar pra gente, junto com seus amigos, com essa onda lúdica e divertida, escutem o Suco de Umbives. Ele tá nos principais agregadores e no Spotify. Eu recomendo você escutar já o primeiro episódio, Comida Baiana e Coentro, onde eles falam um monte de coisa que eu mal sabia, sério. E tá muito engraçado o episódio. Meteram até o Rafael Saldanha, que nem baiano é lá. Bom, além do áudio, o Lionel me deu uma assessoria de moqueca baiana. Como quando a grana tá meio apertada, você pode fazer até moqueca de ovos. E tem uma pirata que o pessoal usa em moqueca pra render mais, que é colocar chuchu. Deve ser igual, o pessoal coloca bastante batata em bacalhoada, sabe? E ultimamente vem aparecendo muitas moquecas vegetarianas, como as de caju ou de banana da terra. A moqueca pra todo gosto. Uma dica da mãe do nosso assessor soteropolitano é que ela sempre falava que o dendê não se dá bem com temperaturas altas, tal como o coentro. Então ela colocava o azeite de dendê em sua moqueca na etapa final, com o fogo desligado. Imagina só o aroma de tudo se misturando nessa maravilha, né? E uma outra dica é que em Salvador, uma moqueca bem comum é a de arraia. Sim, aquela que flechou o peito do Steve Irwin. Mas tem que tomar muito cuidado, não com a flecha. Ou sim, com a flecha também. Mas com a arraia mijona, que é quando o peixe tá velho e solta um cheiro fortíssimo de urina. Nada legal, né? Agora vamos escutar a Nath com as conexões e a moqueca. Agora é a vez da Nath. Eu vou soltar a minha voz. Reparo desde pequena que os adultos vivem muito em casais, mesmo que não sejam óbvios, porque algumas pessoas têm par, mas andam avulsas como as solteiras. Há casais de mulher com homem, de homem com homem e outros de mulher com mulher. Depois, há casais de pássaros, coelhos, elefantes, besouros. Os pinguins são absurdamente fiéis. Quero dizer, há também casais de pinguins e até de golfinhos. Tudo por causa do amor. O amor constrói. Gostarmos de alguém, mesmo quando estamos parados durante o tempo de dormir, é como fazer prédios ou cozinhar para a mesa de 1000 lugares. Mas amar é um trabalho bom, a minha mãe diz. Walter Ugumãe em O Paraíso São os Outros. Você deve estar aí pensando o que é que o Walter Ugumãe, que está falando de amor, tem a ver com moqueca de peixe. Muito bem, como eu sempre digo, essa minha participação, esse meu Drops, ele fala de sabor. E o sabor e o paladar, eles nem sempre passam pela língua. Mas, mesmo assim, a língua é um objeto de estudo desse nosso Drops de hoje.
Na minha pesquisa sobre moqueca de peixe, eu não sabia muito bem o que dizer. E aí eu fui fazer uma pesquisa e eu vi que a moqueca de peixe, ela é uma receita que também veio da Angola. E para além de vir da Angola e chegar aqui no Brasil nós fazemos moqueca de várias formas. Tem a moqueca capixaba, tem a moqueca feita na Bahia, mas não era exatamente isso que eu queria falar. Eu queria falar da língua como idioma, da língua como sotaque. E para isso, eu trouxe o Walter Hugo Mãe. Eu conheci o Walter Hugo Mãe a partir de um vídeo maravilhoso que foi feito com pessoas que falavam português pelo mundo todo. Angola é um país que fala português. Moçambique fala português também. E também tinham algumas regiões do Brasil, eu lembro do Rio de Janeiro, eu lembro de Brasília, que falavam português. E a ideia era que essas pessoas lessem, todas elas em seus sotaques, o livro Paraíso São os Outros, do Walter Hugo Mãe. Um livro maravilhoso que fala sobre o amor pelo olhar de uma criança. Esse livro desse trechinho que eu comecei aqui, esse Drops. E aí eu também, obviamente, lembrei que aqui no Brasil a gente faz a moqueca de vários jeitos, trazendo pra moqueca, pra esse tempero, vários sotaques. E aí, uma coisa que eu acho muito importante e de um texto que eu amo da Eliane Brum, e que inclusive eu já falei aqui numa das minhas participações, é que durante a resistência de 2018, nas eleições, a Eliane, ela fez um texto maravilhoso falando sobre o poder de se comer um chocolate, o poder da comida para quando a gente quer estar perto de casa. E que uma das principais coisas que os refugiados fazem nos países que chegam, uma das principais e a primeira coisa é cozinhar, é conseguir ganhar o seu sustento através da cozinha, da comida do seu país, apresentando a comida do seu país naquele lugar que eles chegaram. A ideia de trazer o Walter Hugo Mãe é de trazer os sotaques e os sotaques pela comida e de trazer os refugiados para essa mesa. Trazendo os refugiados para essa mesa, a gente traz história, a gente traz mistura. Trazendo os refugiados para essa mesa, a gente lembra do povo de Angola que chegou por aqui. A gente lembra de como o nosso país ele é feito de tantas pessoas e de tantas culturas. E a gente percebe a riqueza que é a nossa língua e a oralidade que é trazida. De como a nossa comida e de como a nossa língua, ela causa na gente um poder de pertencimento muito grande. Eu tenho uma história ótima. A primeira vez que eu viajei, eu adoro viajar sozinha, e a primeira vez que eu fiquei 26 dias longe da minha casa, eu fiz uma viagem pelo leste europeu. Então, a minha principal língua de comunicação, principal idioma era o inglês, e cheguei na Hungria, com todo aquele alfabeto diferenciado e ouvindo húngaro. Eu adoro sotaque, eu adoro idiomas, eu adoro línguas. E só que em 26 dias, lá pelo 20º dia, eu, tirando as pessoas da minha casa, que eu ligava, minha tia Mari, que se estiver ouvindo é a minha maior parceira de viagem, pra ela eu ligo todos os dias pra falar que tá tudo bem. E tirando minha tia Mari, as pessoas de casa, eu não ouvia o português. E aí eu lembro de uma imagem de eu chegar na República Tcheca e entrar ali no meu quarto de hotel e tá um silêncio e eu senti essa falta de ouvir o português. E aí eu lembro que eu fiquei cantando um tempão aquela música da Cássia Eller, Mudaram as Estações, porque eu queria ouvir o português ali, eu queria ouvir a minha voz falando em português, sem ser com alguém que tivesse lá em casa. Isso me fez refletir um pouco, porque eu só tava 20 dias longe da minha casa. Eu já tava com uma saudade grande. Eu sou uma pessoa bastante desapegada. Assim, essas coisas de só são 20 dias, tá tudo bem. E eu também sabia que eu poderia voltar pra minha casa, que depois do 26º dia eu ia estar voltando pro Brasil. E falar da língua, falar do idioma, falar de migrações, falar desses deslocamentos, muitas vezes eles chegam na pauta de pessoas que vão pra outros lugares fugindo de perseguições, fugindo de guerras, fugindo de tanto horror, fugindo de tanto ódio. E essas pessoas, ou elas não sabem o tempo que elas ficarão naquele país que as acolheu, que muitas vezes elas conseguiram entrar, porque também são barradas em muitos deles, ou ela talvez nunca mais vá voltar pro seu país.
A moqueca capixaba, a moqueca baiana traz essa história, traz esse tempero, traz umas identidades. A moqueca é a nossa ligação com Angola, que também tem uma ligação do idioma português, que fala um pouco dessa colonização exploradora que a gente viveu e que a gente aprende tão falsamente, tão erroneamente nos livros da escola. E quando a gente cresce, a gente começa a pensar em coisas como essa. Como as histórias são nos contadas de forma, muitas vezes pelo olhar não daquelas pessoas que vivenciaram, que lutaram, que resistiram, mas pelo olhar de quem tá no poder. Isso vai se perpetuando. E eu acho que um dos poderes da comida é a gente poder contar uma história. Eu acho que quando a gente lê no texto do Walter Hugo que amar é como preparar um banquete com 1000 lugares, é quando a gente traz uma comida, a gente traz a nossa história. Quando a gente coloca um tempero diferente de uma região para outra, a gente traz uma identidade. A comida de um país é também um idioma falado lá, é uma língua falada lá, que você consegue devorar, que você consegue sentir. Assim como as histórias de tantos povos que aqui chegaram e que estavam numa situação tão difícil e que foi se transformando, e que histórias que deram origem a você que está ouvindo esse podcast, que deram origem a mim, que sou neta de tantos imigrantes, de tantas culturas misturadas. Histórias essas de resistências de negros que não sabem a sua origem porque foram apartados da sua terra, foram trazidos, foram escravizados. Histórias que se perdem muitas vezes nos mares porque elas não conseguem chegar. Histórias que elas ganham outro sabor porque aprende-se a comer para sobreviver, como muitos judeus precisaram fazer isso nas suas migrações e para serem escondidos durante a Shoah, que erroneamente chamamos de Holocausto. Diante de tudo isso, a língua, essa mesma que conta histórias e que devora a cultura de um país, um prato, uma comida, ela faz a gente contar várias histórias pelos ingredientes. Ela faz a gente contar as histórias pelas gerações que sobreviveram. Ela faz a gente perceber como somos tantos nesse país. Ela consegue unir pela língua pessoas de várias partes do mundo a partir de um texto que não precisa ser traduzido porque as pessoas conhecem aquelas palavras. Ou ela é a primeira barreira de um lugar e a principal a ser vencida quando se é um imigrante e quando se quer sobreviver em um determinado lugar. Esse é o podcast sobre a moqueca de peixe. Esse é um podcast sobre história. Esse é um podcast sobre um dos livros mais bonitos da literatura, que é O Paraíso São os Outros. E que vivam as culturas todas. E tem uma frase que eu amo do Gandhi, que é que na minha casa habitem todas as culturas do mundo. Muito obrigada. Bom, tá aí a Nath falando sobre a moqueca, a língua e como é importante a gente preservar um pouco das nossas raízes. Tem as múltiplas raízes de nossos povos ancestrais e trazem sempre essa união, essa diversidade na mesa, já que ninguém faz uma moqueca para comer sozinho, né? Misturamos tudo e esse programa rendeu uma boa moqueca. Assim eu espero. E foi bem difícil amarrar todas as informações. Então me desculpem se eu divaguei um pouco durante a gravação, tá, gente? Uma última curiosidade. O azeite de dendê é feito de uma frutinha da palma e não é filtrado nem refinado. Mesmo o óleo de palma é usado largamente na indústria por sua característica cremosa e de fácil emulsificação. E se você é fanático por doces, você come sempre óleo de palma, através da Nutella ou do creme de amendoim. Fica esse dado para vocês também. Um abraço e até a semana que vem com mais refogado para vocês.
Olá, ouvintes do Refogado Podcast. Conheça nosso site refogadopodcast.com e deixe seu comentário no post do episódio. Ou ainda, envie seu e-mail para contato@refogado.com. Siga também o Caio no Instagram, o Caio San, e no Twitter, o Caio San, tudo junto. E é claro, apoie o Refogado Podcast conhecendo as metas e os sorteios que serão feitos entre os padrinhos no padrinho.com.br/refogado. Curta e compartilhe nas redes, mande seu recado e apoie o projeto do Refogado Podcast.